Olá e bem-vindo. Hoje, dia 10 de junho, é o Dia de Portugal. Por isso, vou contar uma história sobre os lugares e as pessoas portuguesas durante a pré-história. Portugal antes de Portugal. Primeiro, sou imigrante e ainda não falo português fluentemente. Peço desculpa por quaisquer erro que eu faço nesse vídeo, ou de gramática ou de pronúncia. Segundo, não vou contar a história inteira. Esse trabalho seria dezenas de vídeos. Vou falar principalmente sobre os lugares e coisas que nós podemos visitar atualmente. Vou tentar colocar os locais que visito nos meus outros vídeos no seu contexto histórico. Terceiro, ainda não estudei muito a Idade dos Metais, então vou concentrar-me na Idade de Pedra. Vou gravar um outro vídeo sobre a Idade dos Metais um dia. Tá bem? Pronto, vamos começar. Nós não sabemos quando os primeiros humanos chegarão a Portugal. Na verdade, Portugal não existia nessa época. É por esta razão que os historiadores examinam a pré-história de toda a Península Ibérica. Como hoje é Dia de Portugal e este canal é o Portugal Pré-Histórico, vou concentrar-me na nossa parte da Península. A evidência mais antiga da humanidade em Portugal foi descoberta muito recentemente, em 2003, na Gruta da Aroeira, município de Torres Novas. Algumas escavações entre 1998 e 2002 foram feitas e descobriram dois dentes hominíneos. A palavra hominíneos significa humanos como nós e também os outros tipos de humanos na nossa árvore genealógica. Em 2003, arqueólogos descobriram um crânio quase inteiro. Esse crânio, chama-se Aroeira 3, é datado de há 400 mil anos. Em Espanha, arqueólogos encontraram restos humanos mais antigos. Então é possível que os humanos também estivessem em Portugal. Ainda não descobriram evidência. Aroeira 3 é um crânio de um humano, provavelmente Homo heidelbergensis. Não era uma pessoa como nós, mas era semelhante. Somos Homo sapiens e Homo heidelbergensis era nosso primo. Um outro primo nosso, Homo neanderthalensis, viveu na Península Ibérica depois do Homo heidelbergensis. Homo sapiens, o nosso espécie, chegaram aqui há 35 mil anos. Em 1998, um esqueleto foi descoberto no Val de Lepédu, distrito de Leiria. No abrigo de Lagar Velho, um trabalhador estava a escavar e viu alguns ossos. Os arqueólogos investigaram e descobriram que os ossos eram de uma criança. Este menino de Lepédu tinha cerca de 4 anos de idade e foi enterrado com cuidado, vestido com oferendas e pintado com ochre vermelho. O esqueleto foi datado de há 24 mil anos, mas a forma de alguns ossos indicarão que a criança teria nascido do cruzamento de um Homo neanderthalensis e um Homo sapiens. Havia uma grande polêmica sobre isso. Os neandertais morreram há cerca de 28 mil anos e as duas espécies não poderiam
ter vivido juntos ou, pior ainda, cruzado. Durante os anos seguintes, surgirão mais evidências. Descobriu-se que o ADN humano incluía o dos Neandertais, e a melhor datação dos ossos mostrou que a criança viveu e morreu há 28 mil anos. Foi um descoberto incrível, e o menino de Lepedo foi designado como um tesouro nacional. Naquela época era o Paleolítico, ou Idade da Pedra. Durante o Paleolítico, os humanos, Homo sapiens, eram caçadores-coletores. Eles não construíram casas, mas eles deixaram a sua marca em Portugal. No Alentejo, município de Montemar Novo, a Gruta do Escorial contém pinturas e gravuras rupestres e também restos humanos há dezenas de milhares de anos. Foi descoberto apenas na década de 60 e os arqueólogos ainda estão a escavar e a estudar a gruta. Além das pinturas e gravuras, a gruta tinha evidências de ter sido utilizado durante o Paleolítico como necrópole. Anteriormente, foi usado como abrigo pelos Neandertais. Também durante o Paleolítico, ao norte, as pessoas criaram mais obras de arte, mas não ficarão numa gruta. No Vale do Rio Ocoa, milhares de gravuras rupestres foram feitas nas pedras ao longo do rio. Quando estas foram descobertas na década de 80, o vale foi rapidamente declarado Patrimônio Cultural da Humanidade. Ao contrário da maioria dos outros locais, estas foram feitas ao ar livre. Não sabemos qual era o seu propósito. Obras de arte? Marcadores territoriais? Um tipo de comunicação? Talvez nunca saibamos ao certo. Após o período Paleolítico, inicia-se o Mesolítico, ou Idade da Pedra Média, há cerca de 10 mil anos. Nas margens do rio Tejo, em Salvaterra de Magos, os concheiros de Muge, colinas artificiais, foram descobertos em 1863. Concheiros são grandes acumulações de conchas, também os ossos de peixes e outros animais. Às vezes, os mortos eram enterrados nos concheiros. Ao longo de muitas gerações, formaram grandes colinas de lixo. Os concheiros de Muge constituem o maior complexo mesolítico da Europa. Arqueólogos também descobriram concheiros no Rio Sado e em locais ao longo da costa atlântica. Há cerca de 7 mil anos começou o Neolítico. Durante esta época, os humanos desenvolverão agricultura e criarão povoados ou aldeias. Nós podemos ver muitas das suas construções, os monumentos megalíticos. Eles também construíram casas, mas os edifícios feitos de madeira não sobreviverão até os dias de hoje. Os monumentos megalíticos mais antigos eram os menhirs, obeliscos de pedra, às vezes muito altos. O menhir mais conhecido em Portugal é também o menhir mais alto na Ibéria, o menhir da Meada. Erguido nos campos de Castelo de Vide, esta pedra tem 7 metros de altura e pesa 18 toneladas. Por que razão esta e outros menhirs foram erguidos? Não sabemos. Talvez fosse um símbolo religioso. Talvez marcasse o território de um grupo. Talvez tivesse outro propósito. Além de menhirs individuais, alguns conjuntos de menhirs foram construídos. Às vezes círculos,
outras vezes ovais, alinhamentos ou ferraduras. Estes conjuntos chamam-se cromlechs. Não havia muito em Portugal. Nós podemos ver cerca de 10 no Alentejo, e é possível que houvesse mais pelo país. O cromlech mais conhecido é o cromlech dos Almendres, no distrito de Évora. É um dos cromlechs mais antigos do mundo. Foi construído em várias fases. No início era um círculo, depois foi adicionado um oval maior e finalmente uma consolidação. Foi utilizado e trabalhado ativamente durante mais de 2000 anos, mais do que a história registrada. Os menhirs encontram-se um pouco por todo o Portugal, mas os maiores números estão no Alentejo e no Algarve. E muitos deles estavam e ainda estão caídos. O menhir da Maiada foi encontrado na década de 60, tombado. Foi reerguido em 1993. Por que tantos menhirs foram derrubados? Parece ter acontecido há muito tempo, antes da história registrada. Uma teoria é que foram derrubados por causa de uma mudança nas crenças religiosas. Um outro tipo de monumento megalítico que se tornou cada vez mais comum no final do Neolítico era a anta. Antes, os dolmens eram sepulcros para mortos e talvez representassem um tipo diferente de religião ou sistema de crenças. Os humanos prestam homenagens aos seus mortos há milhares de anos. Lembra-se que o menino de Lepedo foi enterrado cerimonialmente. Às vezes, as grutas eram utilizadas, como a Gruta do Escorial. Às vezes, grutas artificiais foram construídas utilizando apenas ferramentas da pedra para esculpir grandes grutas na rocha. Houve alguns exemplos de complexos de grutas artificiais, frequentemente em grupos de 4. As grutas da Quinta do Anjo, no distrito de Setúbal, são muito bem conhecidas. As antas também foram construídas e há milhares por todo o lado em Portugal. Agora nós podemos ver os esqueletos destas estruturas, câmaras de grandes lajes de pedra e, às vezes, os seus corredores. Porém, quando foram construídas, estavam cobertas por uma grande mamoa de terra ou pedras. Estas antas eram túmulos e possivelmente mais do que sepulcros. Algumas antas são enormes, como igrejas, e algumas também têm pinturas ou gravuras dentro das suas câmaras. O dolmen pintado de Antelas, no distrito de Aveiro, é um exemplo muito importante. As pinturas desta anta são incríveis, formas geométricas e abstratas, e representações de pessoas e objetos. É possível que estas antas se tenham tornado mais comuns com a ascensão de uma religião diferente, levando à deposição dos menhirs. Certamente, existem alguns exemplos de menhirs a serem reutilizados na construção de antas. Foi também nesta época que se iniciou a Idade dos Metais, com a invenção da fundição do cobre. O primeiro estágio da Idade dos Metais foi o Calcolítico, ou Idade da Cobre. Em Portugal, muitas antas e alguns povoados fortificados, ou castros, foram construídos. A Idade dos Metais, com a Idade do Bronze e depois a Idade do Ferro, é também conhecida como a Proto-História, o período antes do desenvolvimento da escrita, quando as pessoas começaram a escrever,
podemos considerar que a história começou. Em Portugal, na Idade do Ferro, existia uma forma única de escrita inventada antes da invasão romana ter trazido a língua latina. Chama-se a escrita do Sudoeste. Às vezes é chamada de Tartessiana, mas não é correto. Foi a primeira escrita de Portugal, mas não está completamente descodificada. Há um museu sobre esta escrita em Almodóvar, no distrito de Beja, onde podemos ver as letras e tentar ler o que está escrito nas estelas. Com a invasão dos romanos, começou a história de Portugal. Nós sabemos muitas coisas sobre o nosso país por causa do registro escrito, mas devemos perceber que esta é uma pequena parte da presença das pessoas em Portugal. A nossa história abrange 2000 anos, mas a nossa pré-história abrange 30.000 anos ou mais. Espero que tenha gostado este breve resumo da enorme pré-história de Portugal. Mais uma vez, peço desculpa por quaisquer erros que tenha feito. E muito obrigado à minha professora por me ter ajudado com este guião. Obrigado por assistir.